Mas o maior motivo que eu quero ir pra lá é porque eu sei que ele não tá realmente contra o Dejaí, mano. Eu não gosto dele, mano. E tipo assim, eu não tô nem aí pra nada. Agora, contra ele, eu vou jogar com vontade, sabe? Eu não gosto dele, mano. Eu vejo, mano, no futuro o Dejaí ou vendendo o Char ou transferindo o Char pra não PVP. É o futuro, mano, não tem jeito, mano. Os caras vai ser engolido, mano. Agora vai ser Ferobra, Inabra e Serdebra, mano. E vai juntar 11 servidores agora, mano. Aliança, tudo, com os caras, um monte de cara com dinheiro. Vai engolir, mano, os caras por cima, pro lado de tudo. Não tem jeito, mano. Dejaí vai até segurar um tempo aí, mas não vai segurar por muito tempo, mano. Acabou, tá ligado? Acabou. Cara, eu não sei pra onde é que eu vou ainda. Eu estou sem servidor ainda. Eu vou ver se eu vejo aí. Eu não sei onde é que eu vou. Pode ter Porra, viado, agora não. Quando começou as guerras, o Sorin falava que o motivo era a gente tá aqui porque vocês ajudam o Dejaí e tal, não sei o que. A verdade é que ele queria ganhar os servidores verdes. Agora ele ganhou, tá ligado? Eles entregaram lá e mesmo com mais número, mesmo com mais gente, mesmo com 4, 5 servidores dominados, mesmo eles depois de ter entregado vários servidores, eles preferiram entregar por medo. E resumindo o que aconteceu. Por medo não, incompetência. Mas o medo foi gerado pela incompetência, né? Tudo que eles tinham, time, char, bloco e tal, enquanto a gente conversava, por exemplo, ontem de noite a gente estava conversando sobre o que aconteceria se o Zonato quitasse, que eram à frente dos verdes ali, a gente falando sobre solução, sobre o que dava pra fazer, sobre se era melhor juntar em 2 servidores verdes ou em 3, se era melhor manter tudo separado. Quando a gente tava vendo o que era melhor fazer, eles estavam no privado organizando em dar golpe, em entrar pro time dos caras, entregar tudo, né? E mesmo a gente tentando organizar, foi o que eles escolheram, né? Eles escolheram entregar tudo e jogar com os caras, certo? O pessoal como o Dejaí falou que o pessoal entregou a guerra, isso e aquilo, cara, simplesmente eles enxergaram que a aliança que eles estavam não favorecia aos bens comuns e somente aos interesses do Dejaí. Isso foi provado diversas e inúmeras vezes, tá? Por que o Dejaí colocou 300 bombas em Rasteira se ele não dá um ataque? Pra que ele transferiu 300 bombas lá? Só pra poder conseguir ludibriar o Fabinho. Infelizmente, cara, que é um cara que ele citou aí, infelizmente, pra poder... Ah, Fabinho, eu tô aqui te ajudando, tá? Porque qual que era o interesse do Dejaí em retro? Qual que foi o interesse do Dejaí em Rasteira? É somente ter o Fabinho do lado dele. Porque o único cara que pode ajudar o Dejaí, que poderia ajudar o Dejaí financeiramente, era o Fabinho. E aí ele tentou movimentar algumas coisas pra falar, ó, Fabinho, eu tô aqui, tô do teu lado, tá? Colocou 300 bombas lá em Rasteira, não faz merda nenhuma, tá? Nada. A Encore, depois aí de 2 anos de guerra aí, perdeu pro time dos moleques lá, do Sorin, do Franco, do Marcolino. Não teve um acordo, não teve uma aliança, eles perderam, deram um desband na guild deles e entraram pra guild dos caras. Pra quem sempre falava que o time dos caras era de bandido, que o time dos caras era lixo e tal, parabéns, agora vocês estão no time dos bandidos lixo que vocês falavam. Resumindo aí a história, foi isso, né? Teve um monte de coisas que aconteceram na última semana, que geraram um processo que fez a galera entrar em pânico pra se render, né? Que eles perderam pro time deles lá. E você pode ver em qualquer lugar que eles foram falar, os únicos que falam que não perdeu foi o ex-time da Encore que agora tá lá, os líderes dele, porque o próprio Sorin lá fala, ganhamos, os caras veio pro nosso time. E foi o que aconteceu, eles ganharam da Encore. E basicamente a Encore nunca foi a pune, né? A gente sempre teve o nosso time aqui, eles tiveram o time deles lá. E pra quem não sabe, há 5, 6 anos, eles invadiram Ferobra com todo mundo basicamente do lado deles. Invadiram com 150, 170, 170 também Char. Eles ficaram com mais de 100 online o dia todo. E nisso tinha guerra aqui, né? E todo mundo veio contra a gente em Ferobra. E essa foi a última grande guerra, vamos dizer assim, no nosso servidor, né? E mesmo com todo mundo aqui contra a gente, eles nunca se dispuseram de ajudar também. Tudo bem, a gente também nunca fez muita questão de pedir ajuda e meta de ninguém lá e tal. A gente sempre deixou eles jogar por fora. Enquanto a gente segurou toda a liderança deles aqui em Ferobra, e quem jogou a guerra sabe, a Encore realmente nunca botou a mão pra ajudar a full aqui, nem aqui e nem retrô, tá ligado? Que foi as últimas guerras assim que a gente pegou pra
Pra dar vida mesmo, né? Nem Nabra também, né? Que foi onde eles não estavam aguentando lá e pediu pra gente ir pra lá e a gente foi pra lá. Injustiça do caralho, ele falou que os caras de verde nunca ajudaram em reto, pelo amor de Deus, cara. Os caras de Orobra, principalmente, que é o servidor que eu mais ficava, movimentaram o time, movimentaram o PT. Cara, eles foram com PT, formaram um PT pra jogar em Penumbra, que foi um servidor que eu joguei, tá? Eu joguei, me dediquei, joguei full lá. Os caras foram com PT, cara. Os caras de Orobra, principalmente, foram com PT, foram jogar full. E ele teve a pachorra de falar que ninguém ajudou, porra. Tem um pouco de hombridade, né, cara? Você não tem nem escrúpulo pra falar dos caras, pô. Os caras te ajudaram full. Sempre ajudaram, tá? E o teu único interesse era fazer uma ceninha pra mostrar pro Fabinho que você, ó, eu tô aqui, tá, Fabinho? O fim de retro foi que, assim, a gente lutou em retro pra não deixar pra eles, tá? Porque em outras guerras eles povoaram retro, encheu, não sei o quê. Como ele falou, que o alemão tinha 200 online, etc. O alemão conseguia povoar retro. Eles não conseguiram. Realmente, retro não tem, se juntar os 3 retro, o servidor retro PVP, não dá 20 online e ninguém quer jogar retro. A gente deixou retro pra ninguém. Se ele quer se vangloriar que ganhou retro, porra, o que ele tá usufruindo de retro? Que frutos que ele colheu de retro? O que ele trouxe de retro pra ajudar ele? Nada. A gente matou o servidor, entendeu? Não deixou o servidor pra eles. Pra quem não sabe, a última guerra de Open, quando começou a última guerra, a gente tinha Ferobra, Serdebra, Inabra e Quelibra dominado. Todos esses servidores a gente mandou menchar, todos esses servidores a gente botou meta, e todos esses servidores a gente dominou até 2021. Quando começou a guerra de 2021, que foi todo mundo contra a gente, todos os nossos aliados deram o golpe e vieram contra a gente, todos esses servidores que a gente dominou e ajudou, vieram contra a gente, beleza? E quando terminou a guerra, depois de 2 anos e tanto, depois de a gente jogar contra todos os líderes dele, a gente ficou com o Ferobra. E os hardcore, né, obviamente. Então, beleza, ganhamos a guerra, quicamos os caras e tal, só que enquanto a gente segurava os caras, a outra liderança da aliança aí saiu por pegando servidores. Teve parte da aliança aí que pegou 3, 4, 2 servidores, sabe? E em alguns momentos até a gente tentou organizar, tipo, você falei, pô, velho, você tem 4 servidores verdes, será que não era bom, sei lá, deixa um pra gente organizar, pra gente botar umas PT pra caçar, pra gente montar uma estrutura em verde, pra gente depois conseguir. Não, que é tudo nosso, não sei o que. Inclusive até entre eles brigaram, tipo, teve um momento ali que depois que deu a guerra, o Zé Quay brigou com o Johnny lá e quicou os caras de Rombra com H, porque queria os bagulho tudo pra eles lá e tal. E nisso eles foram perdendo pessoas importantes, foram perdendo apoio, foram perdendo liderança, pessoas chaves ali. Como foi, por exemplo, em Cantabra, cara. Infelizmente, a Cipsoft, vocês viram, a Cipsoft abriu vários servidores seguidos de Open. Cara, não tem gente pra jogar em todo servidor, tá? Open, eu vou te falar o que aconteceu em Open. Abriu Nebra, depois abriu Shibra, depois abriu Cantabra. Abriu Nebra, abriu Cantabra, depois abriu Shibra e depois abriu Dracobra. Cara, em menos de um ano abriu 4 servidores. Não tem gente suficiente pra jogar esses servidores, cara. A gente perdia time pra nós mesmos, tá? O Nebra, enchemos o Nebra, ganhamos o Nebra. Quando abriu Cantabra, cara, metade de o Nebra foi pra Cantabra pra poder jogar servidor novo. Isso não foi porque eles fizeram. Ele tá se vangloriando de uma coisa que não aconteceu, tá? Só pra vocês entenderem que ele falou que a gente perdeu força. Cara, a gente tava perdendo time pra nós mesmos. Porque a galera queria jogar outro new server. E foi assim, de Cantabra, os caras foram pra Shibra. A maioria. Tem uma galerinha que só joga servidor novo, tá? Só joga servidor novo e tá tudo bem. E aconteceu de novo, de Shibra pra Dracobra. Então, assim, a Cipsoft, ao meu ver, não acertou nisso, abrindo vários servidores new server. Isso prejudicou um pouco. Mas tudo bem, tava lá tudo com a gente. E de novo, realmente, a gente largou o Cantabra por quê? Porque, cara, Cantabra não tinha economia, não tinha nada. Nosso time era pequeno, o time dos caras menor ainda. E eles conseguiram fazer um bloco que conseguia matar nosso time. E pra não perder os caras fiéis a nós, cara, vamos levar vocês pra uma condição melhor, tá? Vamos levar vocês pra um servidor aberto que tem condições de mercado, de respaldo, de tudo, até pra formar novas PTs, porque como Cantabra era fechado, não tinha como transferir pra gente formar novas PTs. E foi o que a gente fez, tanto é que Cantabra você vai ver lá, não tem nada, cara, é um servidor morto, tá? Possivelmente, mês que vem ou no próximo vai dar merge. Então assim, se ele quer se vangloriar disso, ok, parabéns, você ganhou Cantabra. A gente foi pra Inabra porque eles desistiram de Inabra e a gente ficou lá. Todos os servidores estavam dominados, um servidor que tinha guerra era Inabra, e mesmo assim, era a Pune contra os caras. Nenhum verde botou o dedo, nenhum verde botou a mão, nenhum verde botou bomba, nenhum verde botou nada em Inabra, pra gente finalizar ali e quebrar o resto dos caras. Certo, beleza. Aí começou a guerra em verde, né?
o Sorin, os caras que botam dinheiro ali, começou a comprar bonecos, começou a comprar boneco, começou a fazer guerra, e de uma guerra em Bombra, chegaram até um momento de fazer guerra em todos os servidores, vamos dizer assim, né? E fizeram guerra em todos os servidores verdes. Mantiveram a guerra de Nabra, fizeram guerra em Quelibra em Serdebra, e teve guerra em todos os servidores. E chegou um momento que, como todos os servidores tinham guerra, eles estavam tomando muita pressão do alemão, que era o líder de retro PVP, que ele tinha os 3, 4 retro dominado, e ele botava 150, 200 pessoas e atacava e batia. E por mais que a maioria dos servidores verdes antes da guerra tivesse muita gente, querendo ou não, o perfil do membro ali de servidor verde e tal, no geral, não era tanto ligado a querer pelegar, querer ficar tomando massivo, ou a liderança não tinha experiência em questão disso, e eles começaram a perder espaço pro alemão. E falavam, mano, a gente não tá aguentando, o alemão tá batendo a gente, eu não aguento mais, o alemão logava 70 e batia neles, os caras iam de menchar lá e tomava tapa na cara vários pelegos. E quem jogou sabe que foi assim. Quem fudeu o Fabinho não foi ninguém, foi você. O quê? Que não foi ajudar o teu cara, que é o cara que você mais precisa de ajuda, foi você. Você não levou ajuda pra ele. Você quis chegar em um Nebra agora, nos 45 do segundo tempo, pra falar, eu vou assumir o Nebra. Assumir o Nebra com o quê, cara? Você não tem nada pra poder fazer o Nebra? Vocês não tinham time pra nada, pô, pra cobrar em nada, entendeu? Então, quem fudeu o Fabinho foi você, assume essa culpa. Que, na minha opinião, o cara que eles mais fuderam disparadamente foi o cara que mais ajudou eles. O Fabinho tinha bloco em Quelibra, que ele nem amarelo jogava. O Fabinho tinha bloco em Orobra. O Fabinho tinha bloco em Rastebra. O Fabinho tinha bloco em Unebra. O Fabinho tinha bloco em Retro, todos os blocos eram dele. E o Fabinho foi dormir, eles fizeram a reunião pra entregar, pra vender os bonecos. Aí os level 2000, a maioria botou o Char pra querer vender e botou tudo no Fabinho, sabe? E o Fabinho tem, pra quem não conhece, é o dono do Caos Poderoso, do Recal Poderoso, que é aquela PT 2600, 2400. E deixaram ele de fora, tipo assim, foda-se que ele botou bloco, bancou várias coisas e ajudou a gente, vamos botar no cu dele, o negócio é salvar nosso, e botaram no cu do Fabinho. Basicamente foi isso, certo? E tem várias lideranças ou frentes aí que também não aceitaram, por exemplo, o Sinfrônio já falou pros caras, os caras viajam, que isso de, o DJI não ajuda, o Apune não ajuda, disparadamente e indiscutivelmente, os nossos servidores sempre foram os mais servidores cobrados, os servidores mais exigidos. Se você pegar os nossos servidores aí antes por exemplo, da guerra de retrô, tinha servidor que batia 200 online, terminou batendo 100. Por quê? Porque era chato do suporte retrô, mano. Era horas e era horas. Só que era um negócio que a gente precisava fazer para ajudar em core. E isso eles não vê. Eles acham que a gente não fez nada. Na verdade, eles nem acham isso, né? Isso é o que eles vão falar pra dar alguma justificativa. Tipo assim, imagina, você virar pra um cara, tipo o G-Dark nesse Equilibra. Pô, viado, você gastou dinheiro aqui, você ficou um ano dando dinheiro, ajudando. Entra no teste do Vaguinho aí agora, mano. Você perdeu. Porra é essa, mano? Como é que o cara vai aceitar isso? O cara não tem decência, o cara não tem negócio? É óbvio que o cara não vai aceitar, entendeu? Óbvio que a galera não vai aceitar. Isso aí gera uma revolta, gera um negócio dentro da aliança deles lá, né? Outros caras, você tá falando que tá contando com Sinfrônio e com o Fábio. Cara, desculpa, o Fabinho, acho que ele cansou disso, tá? Eu acho que ele cansou dessa patifaria sua aí e provavelmente o Fabinho não vai te ajudar em nada, tá? Eu acho que você tem que repensar essas coisas. O Sinfrônio, pô, pelo amor de Deus, cara. Enquanto a gente tinha guerra em 2 servidores, o Sinfrônio foi o primeiro a perder. Você tá contando com esse cara. Ele tinha um servidor com 300 online, ele foi o primeiro a perder Rastebra. A gente só tinha guerra em Rastebra e Orobra. Ele conseguiu perder com 300 online. Tá bom. Muito bom. Pra mim, eu vejo com bons olhos. O Sinfrônio acabou com o time de dentro pra fora e ele vai acabar com o teu time de dentro pra fora. Parabéns, leva o Sinfrônio pra vocês. Depois da reunião de madrugada, que eles conversaram comigo até tipo 10 da noite, a gente vivendo o melhor jeito, 11h30 ali, meia-noite, o Zonato já chamou os caras pra conversar, falou que parou, e depois disso falou que era o melhor era entregar, que o melhor era faz o que vocês quiserem pra ficar salvo, e instruiu os amigos dele ali, os filhos dele ali, pra entregar e selhar o tio de Sorin, né? Beleza. E o tio de Serdebra tá com a gente, galera do Renanzeira lá e tal, da galera de Terribra, da galera de Nabra, da galera de Ferobra. Eles falaram que vão invadir o servidor, a gente tá aqui esperando, pode transferir, pode comprar char, pode vir. Vocês acham que vocês vão chegar aqui com 20 bombinha, 30 bombinha, com ED que vai fazer a gente ficar chorando em grupo de WhatsApp pra cobrar um PK? Isso não vai acontecer, nosso time sempre lutou as guerras, nosso time sempre fez, e a gente nunca foi ajudado por ninguém.
Se a gente for falar sobre a guerra mais difícil que a gente jogou até hoje, que foi a de Ferobra, que durou 2 anos na desvantagem, contra mais gente e tal, a gente nunca pediu ajuda em grupo nenhum. Se a gente for contar de verde, eu consigo contar na mão as pessoas que ajudaram a gente, certo? E dessas pessoas, 5, acho que uma joga, tá ligado? Foi o Renanzeira ajudou a gente, que é de amarelo hoje. O Luidão, que é contra, ajudou a gente. M-Wall não joga mais. O Sinfrone e o Change, certo? Foram as pessoas que ajudou a gente, assim, da aliança inteira, de todo mundo que tinha. Foram as únicas pessoas que disponibilizaram tempo, ou char, ou alguma coisa. E para não ser injusto, o Sonato mandou 10 bomba 500 também durante a guerra, quando a gente tomou umas delete, certo? Tirando esses nomes, tirando essas pessoas, ninguém logou para matar um PK ou mandou um level 300 para ajudar. Pode se preparar, tá? Isso não é novidade pra ninguém. Pode recuar pra Ferobra, pode fazer o que você quiser. O pessoal de Serdebra, se quiser fechar com vocês, não tem problema, tá? Cada um é livre pra decidir o que for, tá? Quelibra faz parte da nossa aliança, tá? Serdebra tem a opção. A opção de vocês é se juntar ao Dejair, que tem 2 servidores, ou se juntar a nós, que temos 11 servidores e mais os retros que a gente vai pegar, tá? A gente acabou com os retro PVP mesmo, entendeu? O Chopaz e a Pune acabaram. Pode colocar aí, não sei o que, a Pune, né? Não é suposição. Não, é verdade, a gente botou no... Entendeu? Tá ligado? É pra colocar os caras pra chorar, pra deixar sem 7. Entendeu? É assim que joga. E Ferobra, cara, pode esperar que a tropa vai passar. A gente vai atropelar. Pode pôr meta, pode chamar quem você quiser, tá? O objetivo da guerra sempre foi esse e a gente vai até o fim. Você pode se esconder em retro, em hardcore, em open. A gente vai em busca, tá? Acho que eu tenho a consciência tranquila que eu ajudei infinitamente mais e o nosso time ajudou infinitamente mais e foi cobrado infinitamente mais do que todos os servidores deles que tiveram dominados, assim, se for pegar um Jadebra da vida e tal. Talvez agora porque eles queriam, por exemplo, agora eles entregaram, ficaram com o Jadebra, agora tem 200 online. Perfeito, tá ligado? Se eles tivessem botado meta ia ter 100. Mas se tivesse botado meta, provavelmente eles não teriam perdido, né? E sinta-se à vontade aí, mano. Pra quem é contra aí, mano, só transferir, só vir. E vai bater de frente com o muro, mano. Não sei se vocês podem ter certeza. Que aqui não é coitado, não. E assuma as tuas culpas. Não vem jogar pros outros aquilo que é teu. Engole o choro e vamos lutar a guerra, tá? Tamo chegando. Esses caras são divertidos pra caramba, meu. Puxa. Se você gostou, se você curtiu, deixa o like. Não seja mão de vá, é de graça. Se inscreve no canal e ative o sino, é meu chapa. E até o próximo vídeo.